Fala, gente, boa noite. Quem não me conhece, sou o Dr. Thales Moura, sou diretor clínico aqui da Clinpop e hoje a gente vai falar sobre ansiedade e medo. Eu vou esperar um pouquinho aqui o pessoal ir entrando e a gente vai se falando. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa noite, Sônia. A gente vai abordar um tema aqui muito importante com a doutora Amanda Rocha. Ela é especialista na parte de ansiedade e é uma coisa hoje que todo mundo às vezes sente essa ansiedade, o mundo está muito acelerado e aí a gente começa a ver as coisas de uma outra forma e o coração acelera, o coração bate e esse controle da ansiedade é muito importante e a gente vê nos nossos pacientes aqui da clínica muito medo e muita ansiedade quando se fala do tratamento odontológico. E a doutora Amanda já está aí. Boa noite, doutora Amanda. Vou convidar aqui a doutora Amanda para entrar. Ela hoje que vai falar sobre tudo isso, sobre essa parte da ansiedade. Ela é especialista na parte de ansiedade e a gente vai discutir um pouquinho, tanto falando do termo geral, como também falando relacionado à odontologia. Boa noite, Carol. Sejam bem-vindos vocês todos. Boa noite. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Vou convidar a doutora Amanda um convite aí para mim. E aí eu vou solicitar a participação da doutora Amanda aqui. Pode mandar o convite, doutora. Pode começar aqui, pode vir aqui. Já pode mandar o seu convite para você entrar aqui na live. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou conversando e aí... Pronto, a doutora já mandou o convite aqui. Deixa eu ver, deixa eu aceitar ela. Tá vindo, ela vai aceitar. Enquanto isso, Rafa, boa noite. Carol, nossa paciente aqui, boa noite. Boa noite! Doutora, boa noite. Chegamos! Seja bem-vinda. Boa noite, doutor. Muito obrigado por você estar aqui participando. Sei da sua agenda, como é, sua corrida. Então, assim, é um prazer estar com você aqui. Um tema tão discutido, uma coisa hoje que a gente vê. Se eu não me engano, vi há muito tempo um livro de Augusto Cury que falava que ansiedade era o mal do século, não era mais a depressão. Então, eu vou deixar aqui para você ficar à vontade, se apresente aí para o pessoal lhe conhecer. Joia! Falar desses temas que a gente vai abordar hoje. Joia! Gente, muito boa noite para vocês que estão aqui na live de hoje, que querem conhecer mais sobre a sua ansiedade. Isso é muito bacana. Eu me chamo Amanda Rocha, psicóloga. Sou especialista em ansiedade, também trabalho com autoestima e tem tudo a ver aqui também com o trabalho do nosso Dr. Thales aí, que mexe com o sorriso das pessoas. E hoje a gente vai trazer uma ligação disso tudo. E a princípio, o tema hoje é ansiedade e medo. Então vamos falar um pouquinho sobre os medos, como é que a gente trabalha isso, quais as dicas, qual o passo a passo. Então, vocês vão entender aqui um pouquinho de tudo. E, doutor Thales, pode se apresentar aí para o meu pessoal também que está chegando, para o pessoal lhe conhecer. Boa noite, gente. A gente está aqui compartilhando nossos conhecimentos. A nossa clínica é uma clínica especializada em implante. A gente fica aqui no Tabuleiro dos Martins. Eu sou diretor clínico, responsável aqui, coordenador de toda a equipe da clínica. E a gente vem aí cada ano transformando sorrisos, transformando vidas. É impressionante o quanto... Quando a gente conhece essa ferramenta transformadora que é o sorriso, quando a gente encaixa o sorriso com a autoestima, com a vontade de vencer, parece que a gente vira uma máquina potente. Então, trabalhar com algo transformador é realmente uma gratificação imensa que eu tenho. Verdade. E a gente já pode iniciar, então, aqui com o conteúdo? Pode, fique à vontade, pode conversar. A gente Vamos vai fazendo as perguntas aqui no meio das suas conversas. Pronto. E a gente fica à vontade e o pessoal está tudo esperando. Tudo certo. Gente, primeiro, antes da gente começar aqui, eu quero trazer um conceito que muitos de vocês nem sabem que existe, que é a diferenciação de dois tipos de ansiedade e que todos nós temos, só que a grande maioria não sabe quando essa ansiedade ela é boa e ela é ruim. Eu trago sempre essas características, doutor Thales, para as pessoas entenderem assim, qual é a ansiedade boa? Qual é essa ansiedade que eu tenho que ter? E qual é a ansiedade que eu preciso buscar ajuda? Em que momento? Em que situação? Então, eu trouxe esses dois conceitos para vocês entenderem. Então, vamos lá.
Gente, o que é ansiedade? A ansiedade ela é uma emoção, só que ela é uma emoção que nos impulsiona para as situações, ela faz a gente ter um alerta nas situações que é ameaçador, que é perigoso. Então, como é essa ansiedade normal, Amanda? Todo mundo já passou por isso aqui nessa live. De ir atravessar uma rua, aquela rua bem movimentada. Quando é que a nossa ansiedade ela se ativa? Para nos avisar se a gente tem que atravessar ou não, para que a gente não seja atropelado, por exemplo. Ou vem um segundo exemplo que também já aconteceu com a maioria aqui dos brasileiros. Tá andando na rua, vê alguém atrás com aquela característica meio de maloqueiro e você tem uma sensação que vai ser assaltado. É a sua ansiedade ali, ó, vai acontecer alguma coisa, você precisa agir. Ou correr, tem pessoas que correm, tem pessoas que ficam lá paralisadas, mas isso é uma reação da ansiedade. E tem uma segunda coisa, a ansiedade boa, ela nos impulsiona para a gente conquistar as coisas na nossa vida. Então, sem ela, a gente não teria esse prazer de correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então, ela é muito positiva nesse sentido. Então, naquele casamento, quem já casou aqui, quem é casado sabe que dá aquele friozinho na barriga, é uma sensação boa. Isso é o quê? A ansiedade. Agora, Amanda, explica. Quando a ansiedade ela é ruim? Gente, a ansiedade ela é ruim quando ela começa com medo excessivo. Então, você começa com aquele medo que você já não sabe de onde vem e aquelas preocupações que não saem mais da sua mente. É tanta preocupação com tudo. Então, a preocupação e o medo excessivo já é um sinal que você está entrando numa ansiedade ruim. E ela vem com sintomas. Então, é a primeira coisa que diz assim, opa, eu não estou bem e eu preciso buscar ajuda. E, Amanda, quais são esses sintomas? Existem dois também, os sintomas físicos e psicológicos. Mas antes de eu entrar nele, eu já lhe digo que é possível, sim, vencer essa ansiedade ruim e você ficar com a sua ansiedade normal, sem causar sintomas, medo excessivo. Então, é possível que a gente consiga equilibrar essa ansiedade, ela volte a funcionar normalmente. Então, hoje a sua cabecinha é um alarme ligado 24 horas. Só que esse alarme ele tá errado, a gente precisa ajustar para ele só ser acionado nas situações que deve ser. Então, é muito importante a gente ressaltar isso aqui. Agora, quais os sintomas? Existem os sintomas físicos, que talvez o Dr. Tales já percebeu aí no consultório dele, e os sintomas psicológicos. Então, o senhor depois vai me contar aí qual desses você já percebeu. Mas sintomas físicos. Paciente que apresenta muita sudorese, aperto ou dor no peito, falta de ar, coração acelerado, que é o mais comum. Todo mundo fala, eu sinto meu coração acelerando. Formigamento, tensão muscular, dores de cabeça. Vocês já sentiram isso aí? Vocês podem ir colocando nos comentários se você está sentindo esses sintomas. Sensação de desmaio, boca seca, enjoo, tontura, tremores, várias idas ao banheiro, seja para urinar, ou seja, para você estar lá nesse momento de diarreia. Muitos pacientes também falam sobre isso e muitos outros sintomas. Então, até aqui, o senhor já percebeu esses sintomas aí no consultório, na prática? Doutora, isso é muito comum aqui. E a gente sabe que, principalmente na odontologia, eu faço muita enquete com o pessoal e um dos medos, e assim, que as pessoas têm muito é o medo do dentista, né? Então, as pessoas falaram em dentista, já fica com aquela sensação de algum trauma, depois você vai explicar o porquê disso, mas Sim. só para sentir assim, eu já conversei com muitos pacientes que só em falar que ia ao dentista já começava a suar a mão e o coração acelerar, só em falar, ele não estava nem no consultório. Eu encontrei um paciente, um colega antigamente, que é um amigo meu de muito tempo, ele, doutor, você é dentista? Graças a Deus, eu passei a minha vida toda querendo achar alguém conhecido, porque só em falar que eu ia ao dentista, eu já ficava com um monte de sensação de ansiedade e não conseguia ir. Então, depois que ele me encontrou, foi que ele sentiu confiança e aí sim ele conseguiu vir. Mas é muito comum pacientes aqui que já passaram pela porta da clínica 5 vezes e não conseguiram entrar, e pacientes assim que passaram anos
sem conseguir vir ao dentista com esses traumas e com esse medo, e só em falar tem toda essa sensação de ansiedade. Quando senta aqui, então, na recepção, que está próximo do tratamento, e aí a gente já percebe todos esses sintomas que você falou, e vai ser até interessante para mim, porque assim eu vou aprender um pouco mais sobre como controlar. A gente pede para respirar, a gente fala um Sim. pouquinho para ter paciência, e aí a gente tenta acalmar, tenta se conectar com as pessoas para se sentir mais à vontade. Mas isso são técnicas que eu uso, mas assim, poucas coisas. Hoje eu acho que eu vou aprender muito e vai me ajudar demais para poder usar com meus pacientes. Sim, vou trazer algumas dicas também que você pode acrescentar no seu consultório, que vai ajudar principalmente esses pacientes. Então, vai ser muito bacana. Agora, eu já tô vendo aqui tanta gente. Olha, o pessoal tá falando do senhor aqui nos comentários. Olha que lindo os comentários. Estão falando que estão se identificando aqui com os sintomas. Gente, já vou lhe pedir aquele favorzão de live. Você vai aqui, ó, no aviãozinho, aqui embaixo. Vou até Você vai mandar clicar. aqui também, vou até clicar aqui para um monte de gente. Compartilha com os amigos, com a família, porque, gente, todo mundo, tem muita gente hoje sofrendo com ansiedade ruim. Então, você pode ajudar essa pessoa com um simples clique aqui. A gente já consegue ajudar alguém. Então, já encaminha Manda aí aqui. para umas 10 pessoas, cada pessoa. Eu creio que esse assunto é um assunto do hoje, que hoje quase todas as pessoas precisam ter conhecimento, porque a gente vive num mundo tão acelerado, é tanta busca pelas coisas que acaba que você esquecendo até quem está do seu lado. Não para nem para observar, você está tão conectado ali que às vezes esquece as pessoas que estão do seu lado, e isso gera uma ansiedade absurda. Eu creio que a doutora vai falar sobre isso, e eu creio que é um assunto muito importante para qualquer pessoa, em qualquer área. Então, clica aí no aviãozinho e manda aí para umas 10 pessoas, gente. É isso aí. Agora, enquanto vocês estão encaminhando, eu vou para a parte de explicar os sintomas psicológicos. Esses aqui vocês também conseguem identificar. São alguns, tá, gente? Existem muitos outros, eu trouxe os principais. Então, Amanda, o que que eu vou sentir psicologicamente? Muito medo, angústia, dificuldade de concentração, uma perca de memória momentânea. Então, aquela situação que, nossa, mas eu esqueci disso que eu tinha dito. O que que eu ia falar mesmo? Sabe quando a gente tem essas sensações? Insônia, inquietação, gente. Pessoas muito inquietas, fica roendo unha, balançando perna, é muito impaciente, não consegue esperar. Então, aquela pessoa que chega no consultório ali, fica esperando para ser atendida, começa já a ter aquela agonia, não consegue esperar aquele tempo todo. Preocupação excessiva, pensamentos negativos. Aí vocês vão colocar aqui, quem está apresentando pensamentos negativos, já digita aí nos comentários. Eu sei que é o maior auê aqui das pessoas que têm ansiedade, é os pensamentos ruins. Então, a princípio, é isso que acontece. Agora, rapidinho aqui, para a gente ir passando nas causas da ansiedade, que as pessoas podem se perguntar. Tá, mas por que eu sinto ansiedade? Por que ela surgiu? Existem alguns porquês. Então, a princípio, pode ser algo genético, biológico, ou seja, existe uma pesquisa, doutor, que diz o seguinte: se os seus pais e os avós desenvolveram ansiedade em algum momento da vida, você é propício a desenvolver ansiedade em 70% a 80%. Então, as chances são muito altas de desenvolver uma ansiedade. Então, pode vir, Amanda, biologicamente? Pode. Agora, o ambiente que você vive também pode gerar ansiedade. Muitas pessoas tiveram ansiedade por conta da pandemia. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade por conta do trabalho, que não é bacana. Então, hoje existem algumas categorias que a gente percebe que as pessoas são mais ansiosas. Professores, pessoas que trabalham com telemarketing, pessoas que trabalham diretamente com venda, que têm que lidar com o público, são pessoas que têm mais crises de ansiedade, são mais propensas. Problemas no relacionamento. Então, se você está tendo alguma dificuldade com seus filhos, com seu esposo, com a sua família, você pode desenvolver. Também questão financeira. Não estou feliz financeiramente, não estou vivendo aquilo que eu queria. Pode também trazer ansiedade. Personalidade. Sabe aquelas crianças tímidas?
Não sei se você algum dia já foi assim, doutor, aquela criança tímida demais, mas Eu era um eu pouquinho também era. agitado, viu? Eu fui criado no interior e essa vida de interior é menino jogando chimbra, peão, pipa. Hoje em dia os meninos soltam pipa na sala do apartamento e jogam chimbra no carpete. Ninguém vê mais ninguém na rua. É Pior que é. impressionante. Pior que é. Então, assim, essa questão também, essa personalidade retraída, tímida, pode fazer a pessoa desenvolver, não são todos, mas pode desenvolver. E a sua história de vida. O que eu mais vejo na clínica, doutor, são pacientes que chegam com casos clínicos de que viram na infância os pais brigarem demais, pai chegando em casa bêbado, quebrando tudo dentro de casa, dava na mãe. Crianças que não tiveram amor dos pais e foram cuidados pelos avós, pelos tios. Então, geralmente, essas características é muito comum. Pessoas que foram abusadas na infância e outras causas. E também a sua história de vida. Então, o que da história de vida a gente pode tirar quanto a isso? Pessoas que passaram por algum trauma, algum acidente, alguma perca na família. Então, tudo isso pode causar ansiedade. Então, quando a gente vai fazer toda essa análise clínica, a gente descobre essas causas. Agora, a gente vai entrar no assunto que o doutor me propôs trazer aqui para vocês. Eu estou muito feliz, que é sobre o medo. E eu sei que muitos de vocês sentem medo, e o primeiro que eu vou falar aqui é o medo que o doutor me trouxe. Então, vocês já vão se segurar aí na cadeira para dizer se vocês estão sentindo esse medo ou não. Já peguei casos clínicos sobre isso, e eu vou explicar como eu comecei a atender esses casos e como eles conseguiram fazer o procedimento no dentista. Então, a gente vai trazer um pouco dessa observação. Primeiro, Amanda, o que é o medo? O medo é um perigo imediato. Então, sempre que a sua mente entende que você está sob perigo, você vai começar a sentir o medo e é acionado os sintomas físicos. Por isso que você sente tremor, falta de ar, coração acelerado e começa a vir pensamentos ruins. Então, possivelmente, quando você está ali ligando pro dentista, tô marcando ali com o doutor Thales para fazer ali o meu procedimento, o que acontece? Você começa a ter vários pensamentos negativos. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai sair muito sangue? Será que eu vou passar mal? Será que vai me acontecer alguma coisa de ruim? Será que eu vou conseguir comer? 1001 pensamentos negativos. E aí, o que acontece? Você está desenvolvendo, olha que interessante, doutor Thales, o que é conhecido como odontofobia. Você sabia que existe isso? Imagine, você falou aí, o pessoal também tem muito medo do barulho da canetinha, só em falar do barulho da Isso. caneta, o pessoal já fica assustado, né? Porque faz ligação com o passado e aí acaba que tendo medo mesmo. Exato. Então, o medo de ir ao dentista nada mais é do que odontofobia, assim conhecido. Agora, além desse medo de ir ao dentista, existem outros medos. Então, tem o medo de ir ao médico, viu? O pessoal tem medo de fazer exame, medo de ir ao médico. Então, temos também só uma fobia específica para isso. Então, você hoje está passando por um quadro de fobia. E eu vou trazer aqui um caso, o doutor Thales também vai trazer um caso clínico que aconteceu de um paciente ansioso. No meu caso, a minha paciente, ela já é considerada uma idosa e ela precisava fazer um procedimento, um implante, que ela já tinha feito há algum tempo atrás e ela já sabia como era. Então, olha que interessante, ela já tinha passado por isso. Só que precisou passar novamente. Então, na semana da terapia, ela disse, Psi, olha, eu tô sem conseguir dormir. Porque eu tô com medo. E olha que esse procedimento é com um amigo do meu filho. Então, é uma pessoa próxima. Mas eu tô com medo de fazer o procedimento. O que está passando na sua mente? Ela me disse, eu tô pensando que eu posso passar mal. Eu tô pensando se alguma coisa der errado e isso piorar algo, eu tiver alguma doença depois, ou eu ficar com alguma coisa. Ok, vamos lá. Vamos trazer a sua mente para a realidade. Então, o que a gente faz? A gente faz o paciente pensar em algo real. Então, quando você foi ao dentista, o que aconteceu da última vez? Ele aplicou uma anestesia, eu não senti nada, ele fez todo o procedimento. Então, ela vai me explicando passo a passo. Perfeito. Você ficou mal depois? Não. Conseguiu ter uma boa recuperação? Sim. Então, a gente vai fazendo esse paciente ele ter aquela sensação de que ele não precisa ter medo. Ele já enfrentou aquilo e ele sabe como é.
Então, o que que eu pedi para essa paciente? Ó, você vai trabalhar os seus pensamentos até o dia da consulta. Antes de sair de casa, quando você estiver lá no consultório, esperando para entrar, você vai praticar a respiração diafragmática. E aí vocês já podem estar se perguntando o que é a respiração diafragmática. Eu vou trazer já já para vocês, eu vou explicar como é. E aí, quando você entrar ao dentista, eu quero que você diga, doutor, como é que vai ser o procedimento? Aí aqui vem algo que eu já vou dar uma dica aqui para o doutor Thales. Eu acredito que ele já faz isso porque ele é um profissional excelente. O que que acontece? Os melhores profissionais, o que que eles fazem? Eles explicam o paciente o passo a passo. Olha, essa anestesia ela dói mais um pouquinho. É tipo uma furadinha. Você vai sentir um incômodo. Então, a gente nunca passa a mão na cabeça do paciente, mas a gente precisa explicar o momento da dor e o momento que ele não vai sentir dor. Então, olha, isso aqui é tranquilo, você não vai sentir dor, a gente vai fazer esse procedimento, você não vai sentir nada. Se você sentir, você me sinaliza. Então, tem toda uma preparação antes do paciente começar ali aquele procedimento. O que que isso gera no paciente? Mais segurança. De entender assim, cara, eu tô me sentindo mais segura do que eu vou fazer aqui e eu vou conseguir levar isso até o final. Doutor, demora muito? Geralmente os pacientes ansiosos, eles perguntam muito isso. Vai demorar muito? Aí você explica, olha, esse procedimento é de tanto período. Então, tudo isso é muito importante. A segunda coisa que eu já trago aqui pro doutor Thales, que depois eu vou dar dicas para vocês. Então, se segurem aí na cadeira, que vem as dicas para os pacientes. Mas para o doutor Thales, o que pode ajudar no ambiente? Uma música de fundo relaxante, isso pode ajudar bastante. Se no consultório, lá no momento da clínica, tem uma televisão, você pode colocar músicas com legenda, músicas que o paciente ele pode ler a legenda. Geralmente, quem tem ansiedade, ele precisa se concentrar em algo que não seja nem na dor e nem nos sintomas físicos dele. Então, se você disser assim, olha, você já pergunta ali na anamnese. Você tem ansiedade? Você fica ansiosa? Você está um pouco nervosa com o procedimento? Tô. Então, essa dica é boa. Senta aí, olha para a televisão e lê toda a legenda que vai passar até o final do procedimento. O paciente ele vai se concentrar naquilo dali. E você vai conseguir também fazer o que você precisa fazer. Então, às vezes, é uma dica básica que ajuda o paciente. Ou até mesmo ter aquela empatia de dizer, olha, vamos fazer uma respiração antes de iniciar para você ficar mais calma, tranquila? Isso também ajuda bastante. Então, são algumas coisas que a gente pode trazer ali para o paciente que ajuda ele a se sentir mais confortável, mais relaxado para aquele procedimento. Então, eu acho que isso aqui pode ajudar bastante. O que que o senhor achou aí? Se já faz alguma coisa, fala para o pessoal que você já faz. Olha, aqui, como a gente tem muito contato pré-pacientes que a gente conversa muito antes pela internet, já se conecta antes, então já gera uma conexão antecipada. Então, esse medo e essa ansiedade já diminui quando a gente já faz um contato pré-estabelecido, né? Então, melhora muito, a gente já gera uma confiança e gera uma intimidade com a pessoa. Isso já quebra a barreira da curiosidade e do medo. Mas quando a gente vai atender realmente, por se tratar de um procedimento que muitas vezes as pessoas acham que é, por exemplo, um implante, como você citou aqui, compara com cirurgia e tal. Isso. E hoje, com as técnicas que tem, é um tratamento muito simples de se realizar e muito tranquilo. A gente sempre coloca uma musicazinha clássica no fundo, vai falando, como você falou, cada passo a passo, porque a pessoa, quando vai sabendo o que você vai antecipar, se antecipando, você já fica mais tranquilo, entendeu? Então, tudo isso a gente faz aqui e é bem importante para pacientes, justamente pacientes que são mais de idade, que a gente atende muito aqui. Então, são pacientes que sofreram muito com a odontologia do passado e ainda tem aquela lembrança que é daquela forma. Dentistas que não atendiam com humanização, com amor, não se preocupavam com a pessoa que estava do lado. Se tinha uma dor, ia lá e arrancava o dente. E a gente tem lembranças assim de coisas que as pessoas atendiam de uma forma totalmente sem humanização. E hoje, a gente percebendo isso, na clínica, por se tratar de uma clínica especializada nessa área de implante, mas a gente atende aqui em outras áreas, a gente treinou cada etapa do pessoal aqui para já fazer essa antecipação, ser sempre bem acolhedor, ser sempre bem atencioso, para que as pessoas se sintam em casa, se sintam à vontade
e não gere essa ansiedade e esse medo que é tão comum. Então, a gente está fazendo, inclusive, uma ambientação aqui, uma reforma, até postei hoje, onde a gente vai tornar o ambiente com cores mais atrativas, com quadros Isso. mais tranquilos. A televisão, hoje a gente não passa TV aberta, que realmente passa muita coisa ruim, e aí acaba Uhum. gerando toda uma preocupação com as pessoas. Então, a gente se preocupa desde o que está passando na televisão até, até o atendimento do consultório e o pós-atendimento, para que a gente acompanhe todo o paciente nessa fase, que é uma fase, como uma fase, às vezes, de pós-operatório de recuperação, as pessoas ficam ansiosas pelo resultado. E aí a gente precisa conversar, e a gente precisa usar as técnicas para poder isso acalmar. É muito comum e é muito importante a gente usar de tudo que a gente possa usar para deixar as pessoas bem à vontade e bem acolhidas. Muito legal. E qual é o caso aí que o senhor tem para trazer para a gente de algum Olha, paciente? doutora Amanda, a gente tem vários casos de pacientes que, assim, são impressionantes, mas eu vou relatar aqui dois rapidinhos. Inclusive, tem muito paciente que está comentando aqui, eu Tô tenho vendo aí. ansiedade, eu tenho medo, tenho uma paciente, inclusive, aqui, a dona Maria, que ela está na live, ela teve aqui comigo ontem, inclusive, foi uma paciente que sofria muita ansiedade e medo de odontologia, passou por vários traumas, e tem até uma live Uhum. com ela aqui que a gente comentou, e ela tá super bem, super feliz, depois que recuperou o sorriso. Tá uma outra pessoa impressionante. Ela parou até de tomar os remédios que ela tomava, nem remédio Uhum. toma mais. Então, assim, é impressionante a capacidade que se tem, entendeu? Mas essa semana eu recebi uma paciente aqui no consultório, graças a Deus, ela disse, doutor, eu lhe acompanho há 2 anos. Imagine, 2 anos consciente do problema, consciente daquele problema, e que ela não Sim. conseguia, ela estava paralisada com medo. Então, 2 anos sofrendo com os dentes quebrados na frente. Ela usava, falando tecnicamente aqui, ela usava uma ponte que a gente bota sobre os dentes, e essas pontes fixas dão muito problemas, porque as Uhum. pessoas não usam a técnica correta e acaba aqui infiltrando, e essa paciente estava com isso infiltrado e já estava tudo infeccionado, e ela tinha isso nos dentes infeccionados e não conseguia coragem e nem tomar a iniciativa de procurar um tratamento. Então ela foi me seguindo, foi olhando os nossos resultados, foi olhando o quanto a gente trabalha com amor aqui, o quanto a gente acolhe as pessoas, e ela passou 2 anos analisando isso. Foi até que essa ponte que ela usava quebrou, Uhum. e ela era a única pessoa no trabalho dela que ainda estava de máscara. Então, como as pessoas ainda estavam se escondendo, muitas pessoas tinham problema e estavam usando a máscara para se esconder. Tem muita gente que chegava aqui, doutor, Sim. graças a Deus. Olha que a pessoa tinha capacidade de dizer, graças a Deus da pandemia, doutor, porque eu tô com a máscara. Enquanto eu tiver com a máscara, pelo menos eu tô me escondendo ali atrás da máscara. Então, Nossa. muita gente chegava, e agora que, tipo, saiu as máscaras, ela era a única de todo o ambiente do trabalho dela que usava máscara ainda, e as pessoas iam falar, mulher, por que você está usando a máscara? E ela sempre agressiva para se defender, porque não sabia o que falar, sempre era agressiva. Então, ela meio estava se trancando para o relacionamento com as pessoas por causa do sorriso da máscara, do sorriso que estava naquela condição, botando a máscara como se fosse para se proteger. E aí foi que a filha dela viu um vídeo meu falando sobre uma oportunidade que a gente estava selecionando as mães aqui, queria 5 mães para poder fazer uma transformação no sorriso, e a gente ia dar um monte de oportunidade para essa mãe, facilitação aqui na clínica. E ela viu e disse, meu Deus, é agora que eu vou levar minha mãe. E convenceu a mãe de vir aqui, e ela veio aqui, a menina, 21 anos, filha, trouxe, lembrei da minha filha, eu tenho uma filha de 21 anos, e aí eu me conectei com ela, porque parecia o mesmo jeitinho, foi mãe nova, eu fui pai novo, eu digo, meu Deus, eu tenho que achar alguma coisa que eu consiga fazer com que essa pessoa confie em mim para recuperar o sorriso dela. E aí foi que a gente fez um acordo aqui, se organizou, fiz umas parcelinhas aqui para ela, e quem eram essas mães que iam ser selecionadas, realmente a gente ia dar Oh. uma oportunidade. E ela hoje já veio com o esposo fazer a avaliação para iniciar o tratamento. E a filha dela me fez um pedido. Disse, doutor,
dia de junho agora, dia 12 de junho. Olha bem isso aí, viu? Dia 12 de junho é aniversário da minha filha, da minha pequena. E eu, desde a minha filha nascida, eu nunca tive uma foto com minha mãe. Eu nunca Nossa, tive uma foto com minha mãe. Então, o desejo que eu tenho é que esse aniversário ela consiga, pelo menos, sorrir e tirar uma foto da família para poder guardar de nossa. lembrança com a minha filha. Então, imagine o sofrimento e a sensação de você não poder compartilhar o amor da sua família. Então, assim, são casos como esse que a gente vê aqui, que são histórias, assim, se eu for contar, tem várias histórias de pacientes que são realmente emocionantes, entendeu? Então, são Sim. coisas que a gente trabalha quando a gente faz essa ação que recupera nas pessoas, é assim, é transformador. As pessoas chegam de um jeito, com o ombro caído, desanimado, o Uhum. cabelo não estava cuidado ali. Menino, quando faz essa transformação, a pessoa chega com a sobrancelha pintada, o cabelo reformado, o sorriso no rosto, parece que mudou, muda a energia, é outra, entendeu? Então, assim, é extraordinário. E vendo isso, é impressionante. Então, assim, tem várias Sim. histórias como essa, doutora, mas eu creio que a gente, nas nossas profissões, você Uhum. na psicologia, que é uma coisa que é muito importante, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente vê hoje, devido a todo o quadro que a gente está vendo nas pessoas, quando se junta uma coisa conectada com a outra e a gente tem Isso. ferramentas que podem ajudar as pessoas, é extraordinário quando você faz isso com amor e proporciona uma coisa. Estou imaginando já ela no aniversário, tirando Tirando a a foto. foto. Como o filho eu disse, eu só quero uma coisa: que você mande para o meu WhatsApp a foto do aniversário, vocês, a família, tudo junto. Então, para mim, Sim. isso é a melhor sensação que eu poderia ter desse resultado desse tratamento, entendeu? Perfeito, é isso mesmo. Eu sempre digo para os meus pacientes que a gente não tem que deixar de realizar os nossos sonhos por causa da ansiedade ou porque eu estou me sentindo com a autoestima lá para baixo, não. A gente tem que mudar essa perspectiva. A gente tem que entender que a gente não tem que ver ali a ansiedade e o medo grandão, não. A gente tem que ver ele bem pequenininho. A gente é maior e a gente consegue vencer. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala sobre o medo, incapacita mesmo a vida da pessoa. Porque imagina, se eu tenho odontofobia, como é que eu vou procurar um odontologista? Eu não vou procurar, eu estou sentindo medo, estou sentindo receio. E aquele paciente, ele sente vários sintomas. Então, é um processo que realmente a gente precisa ali trabalhar. E Amanda, onde acontece isso tudo? Na sua mente. É por isso que eu digo para muitos pacientes que só a medicação não resolve a vida do paciente. Alivia, contribui, mas não vai ajudar ali a equilibrar a sua ansiedade, a fazer a sua ansiedade ela voltar para o normal. Então é muito importante a gente ter essas percepções. Como também existem outros tipos de medo. Então, se a gente fosse falar aqui dos medos reais, que a maioria das pessoas tem, que vocês têm, eu já não estou vendo mais os comentários, paralisou aqui para mim, mas possivelmente você está conseguindo acompanhar os comentários do pessoal. Então, E aí sim. vocês vão colocando aí qual o tipo de medo que você sente. Mas, Amanda, o que é o medo real? É aquele medo que realmente você pode tratar ele na prática. Então, medo de dirigir, porque eu posso pegar ali no carro para poder livrar desse medo. O medo de elevador, o medo de falar em público. Então, tem pessoas que não conseguem se expor, então tem esse medo. O medo de ir ao médico, o medo de fazer exames. Então, isso tudo dá para a gente vencer na prática. Agora, os medos psicológicos. O medo emocional é o medo de morrer. Eu vi que o doutor postou lá hoje. Qual desses medos você sente? Então, medo de passar mal, o medo de morrer, o medo de perder algum parente, o medo de ter crises de O ansiedade. pessoal tá botando aqui medo de avião, medo de dentista. Isso, olha aí. Então, todos esses. O medo de adoecer também, tá? Esse é um dos medos que mais está em alta atualmente, justamente por conta da pandemia. As pessoas ficaram ali com aquele medo de adoecer, e se eu morrer, e se eu passar mal. Então, esses medos, eles existem. Pode falar. Doutora, hoje eu atendi uma senhorinha, vou até postar a foto dela depois da live aqui para vocês lembrarem. Ela tem 74 anos e ela estava querendo fazer o tratamento dela e ela falou o seguinte, ela passou na pandemia, uma senhorinha de 74 anos, quantos ela não deve ter sofrido? Porque ela disse que viajava
ela tomava café com as amigas, ela se ajeitava, tudo. E depois da pandemia, e ela era sozinha, era viúva, só tinha uma filha que morava próximo dela. E aí veio a pandemia e ela ficou sem socialização, sem ninguém, não podia sair para comprar. Ela teve muito medo, até no jardim, que ela ia no jardim, ela usava máscara. Então ela estava com medo da doença, no caso, do medo da pandemia, né? E isso atrapalhou demais ela. Ela passou 4 meses fazendo tratamento, acompanhamento. E ela veio aqui hoje, vai fazer o tratamento dela e super feliz, porque está caminhando. Doutor, só o prazer que eu tenho de vir aqui no consultório, ficar conversando com você. E graças a Deus eu estava na minha agenda ali, minha consulta eu sempre demoro um pouco na minha consulta, dou muita atenção para as pessoas. A gente normalmente tem uma hora e a gente deu para conversar, falar tudo. E ela se deu tão bem. E foi assim, para você ver o quanto isso influenciou nas pessoas, né? Essa questão do medo. Sim, e aí agora a gente entra aqui, doutor, nas dicas principais. Isso, porque vamos chegar aqui onde todo mundo quer aqui nessa live. Para aí, ó, já pega papel e caneta. Eu sempre ensino aqui que você tem que ir com papel e a caneta para anotar os 6 passos. Porque senão não dá bom. Então tá aqui na live para aprender. Já pega o papel e a caneta e anota. Gente, a primeira coisa e a mais importante, tá? E por isso que eu coloquei ele no primeiro item, é a nossa mente. Então, o que você vai fazer? Exercício de casa. Amanda, tô com medo de ir ao dentista. Tô com medo de morrer, tô com medo de passar mal, tô com medo de ter crise. Seja qual for o seu medo. Você vai começar a anotar os seus pensamentos. Então, quando você está para fazer aquilo, ir no dentista, dirigir, ou quando você pensa que alguém da família vai morrer e você já sente aquele medo, quais os pensamentos que surgem em sua mente? Gente, é mais de um. Então, anota esses pensamentos, porque você vai precisar questionar. E eu sempre ensino 2 perguntinhas básicas que você pode se fazer e já mudar um pouco a sua forma de ver as coisas. Imagina o seguinte, imagina que hoje você está com uma venda nos olhos e que você não consegue enxergar mais nada além das coisas negativas e ruins. Com essas 2 perguntinhas, a gente faz você tirar essa vendinha do olho para conseguir enxergar a vida de um jeito diferente. Então, quais as perguntas que eu devo se fazer, Amanda? Já anota aí a primeira pergunta. A primeira pergunta é: existe outro jeito, outra forma de ver essa situação? É a primeira pergunta. Então, aqui você abre a sua mente, saia do lado negativo e observe. De que outro jeito eu posso pensar nisso? De que outra maneira? Isso vai lhe ajudar. Segundo ponto, que conselho positivo, que conselho bom eu daria para minha amiga, para o meu amigo, se ele me falasse isso que eu estou pensando? Gente, nós nunca damos conselho ruim para ninguém. Isso é fato. Então, o que acontece? Se eu estou ali com medo de ir ao dentista e a minha amiga chegasse para mim e dissesse: Amanda, eu não quero ir no dentista porque eu tenho medo. Porque eu acho que vai me acontecer algo de ruim. Eu vou passar lá mal na cadeira do dentista. O que a Amanda diria? Mulher, pare com isso. Nada que vai passar mal. Ir ao dentista é super normal. Todo mundo sobrevive. Ninguém nunca passou mal. E por que você vai passar? Vá no dentista, tenha a sua experiência. Vai dar tudo certo e você vai conseguir resolver o seu problema. Então, a gente sempre tem uma perspectiva para dar um conselho. Então, você já vai pegar essas perguntas e você já vai começar a mudar os seus pensamentos. A princípio, eu vou já falar para você que mudar os pensamentos não é simples. Não é de um dia para a noite, não vai ser tão rápido. Por quê? Porque a sua mente se adaptou a ser negativa. Então, imagina você quando era criança. Quantas vezes a sua mãe falou para você: não ponha a mão na tomada, que você vai levar um choque. Foram inúmeras. Quem sabe você até levou o choque para aprender que não era para fazer aquilo. A nossa mente trabalha de uma forma parecida. A gente vai ter que repetir muitas vezes para ela entender que não é desse jeito que ela está pensando. Entendam o seguinte, aqui já vai algo que é para todo mundo, independente de quem tem ansiedade ou não. A nossa mente, ela mente para a gente em alguns momentos. Então a gente não tem que acreditar em tudo que a nossa mente nos conta, em todas as histórias que ela elabora. Não temos que acreditar nisso.
Então, você que tem que pontuar para sua mente aquilo que você quer pensar. Isso é muito interessante. Então, essa é a primeira dica. Anotados, vê aí se a galera tá anotando, me avisa. Tá, anota aí, gente. Pega o papelzinho e caneta. Doutora, surgiu uma dúvida que você falou sobre a questão do filho, né? Que a gente bota muito bloqueio nos nossos filhos. Não faça isso, menino, não faça aquilo. E a gente parece que o menino não pode fazer nada. E acaba aqui criando muito bloqueio. Eu sou muito de deixar aprender, Sim. testar para poder a pessoa aprender fazendo lá sem botar bloqueio. É o correto aí. Pode criar algum impedimento no futuro como pessoa sobre esses medos que os pais colocam aí nos filhos e isso gera trauma já porque realmente já vem muito do passado ou não? Como é? Sim, gera sim. Quando a gente é criança, que os nossos pais dizem assim, olha, cuidado com o bicho papão. Olha, se você andar de bicicleta, você vai se machucar. Isso tudo pode virar sim um bloqueio? Pode. Existem pacientes, hoje adultos, que chegam para mim e dizem, Amanda, eu não consigo dormir no quarto escuro. Eu não consigo, tem que ter uma luz no quarto. Às vezes dorme com a televisão ligada pelo medo, receio do escuro. Por quê? Quando a gente vai investigar, na infância, os pais criaram muita coisa para a criança dormir só, e aí acabou tendo esse bloqueio mesmo desde a infância. Então, assim, pode falar. Eu já vi, doutora, muito paciente, muito pai aqui na recepção, o menino que está agitado ali, né, para entrar no consultório, ele diz, olha, não fique quieto, senão eu vou mandar o doutor dar uma anestesia em você. Eu digo, o senhor está ajudando demais. Exato, está atrapalhando, está fazendo a criança ter medo, porque se ela subentende que aquilo é ruim, ela não vai querer que você faça aquele procedimento ou que aplique aquilo dali nela. Então, os pais, eles têm muito essa característica, inclusive para as pessoas hoje que estão aqui na live, assistindo a nossa live, tem muitas pessoas, muitas crianças que estão desenvolvendo ansiedade por conta dos pais. Então, quando a criança ela vê os pais muito ansiosos, ela vê os pais tendo crise de ansiedade, ficando com medo e tendo essas características, a criança ela pode desenvolver também as mesmas características. É muito interessante. Então, a criança ela absorve, é uma esponjinha que ela absorve tudo. Inclusive, se você tem uma realidade difícil, se você briga com seu marido ou vice-versa, a criança, ela acolhe tudo. Inclusive, por esses dias, eu acho que está passando muito no Rios, um experimento que fizeram com a criança, em que colocaram a criança numa sala, e aí a pessoa começou a brincar com a criança, ensinando como ela brincava com cada um dos objetos que tinha ali em cima. A criança brincou normalmente. Aí chegou alguém na sala e começou a gritar. Esse experimento era dessa forma, começou a gritar, falar bem alto e tal. Quando a pessoa saiu da sala, foi colocado mais brinquedos na mesa para a criança brincar. Impressionante como a criança ela não fez nada. Ela se encolheu e ela ficou totalmente ali, reclusa, no mundinho dela, caladinha, e não conseguiu mais brincar. Então é isso que acontece no dia a dia. É por isso que muitas crianças estão hoje na escola tendo crises de ansiedade. Por quê? Porque o período da pandemia não foi fácil. De muitas vezes ver essas coisas dentro de casa e não saber como lidar com esse misto de emoções e de situações. Então, da mesma forma, gente, que a gente também passou pela nossa infância e muitos de vocês desenvolveram ansiedade por conta da sua infância, dos seus pais ou de algumas situações, assim também pode ser os filhos de vocês. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado a forma que a gente fala. Menino, você é burro. Menino, você não vai conseguir. Menino, você nunca vai para frente. Já tive casos de pacientes que hoje são muito inseguros porque os pais diziam, menino, deixa de ser burro, deixa de ser lesado. Exatamente nessas palavras. E é o que a pessoa acredita até hoje. Ah, mas eu não consigo, porque eu sou burro, eu sou lesado, eu não sou bonito. Sabe, coisas que a pessoa vai carregando da infância. É muito impressionante como essas coisas se conectam. Mas é impressionante, doutora. Mas isso acontece muito no consultório. Mas vamos lá, tá todo mundo anotando aqui. Joia! Aí o passo 2. Vamos lá. Passo 2. A gente vai fazer a escada do medo. Então, dentro da terapia, o que a gente faz? Quando você chega lá,
a gente vai mapear os seus medos. Aí você vai fazer uma listinha de 1 até aonde der o seu número, até o número de medos que você sente. E você vai começar a listar do que menos você tem medo, em primeiro lugar, até o que mais você tem medo. O que mais você tem medo vai ter que ficar lá no último. Por quê? O que menos a gente tem medo é mais fácil de enfrentar. A gente começa a ganhar segurança em enfrentar, confiança, e fica mais fácil de ir enfrentando um por um até chegar no pior. Então, como é que a gente faz, Amanda? Primeiro você vai colocar o seu medo. Lembra dos pensamentos que você anotou e você questionou? Você vai continuar questionando e você vai marcar ali, por exemplo, vamos supor que o primeiro medo é o medo de ir ao dentista. Amanda, como é que eu ajo nesse caso? Eu vou questionar meus pensamentos e a minha primeira coisa que eu vou fazer é marcar a minha avaliação. Então, antes de você já ir pensando catastroficamente de como vai ser ali o procedimento, antes de você pesquisar no Google, atenção, o Google não é médico. Eu sei que muitos de vocês vão lá e pesquisam a cirurgia tal, a retirada do dente tal, e ver vídeos sobre isso. Isso não vai ajudar você no procedimento. Esquece. Não procure no Google. O Google não é médico. Então, o que a gente faz? Marca a avaliação e dê o primeiro passo, a primeira escadinha de chegar no médico, no odonto, é você fazer a sua avaliação. Então, esse é o primeiro passo para você conhecer o profissional, para você entender os resultados do profissional, para você ganhar confiança, para que ele explique o procedimento. Então, esse é o primeiro passo. E depois é que você vai vencendo os outros, que é marcar a sua consulta para fazer o procedimento em si. Então, esse é um passo a passo que a gente vai seguindo. O senhor queria falar alguma coisa? Pode ficar à vontade aqui de me interromper agora. Eu estou anotando aqui tudo direitinho para poder depois eu já usar. Perfeito. Aí, ó, eu tenho medo de sair de casa. Eu sei que a maioria de vocês tem medo de sair de casa. É um dos medos também que aparece muito na terapia. Amanda, como é que eu faço? Primeiro passo, você vai para um local próximo de casa. Gente, não é ir para o centro da cidade não, que fica não sei quantos quilômetros. Não é isso. É bem pertinho de casa mesmo. Ali naquela padaria que fica próximo de casa, na vizinha, na amiga que mora mais na frente, naquele parente que mora 2 casas depois. Você vai começar indo por pequenos passos. Amanda, em uma semana, eu tô conseguindo ir para a padaria sem sentir nenhum sintoma. Então, a meta 2 é ir até o supermercado, que é um pouquinho mais distante da padaria. E assim vai, gente. O que eu quero mostrar para vocês? Que é tudo passo a passo, é aos poucos. Não adianta você sentir o medo e você querer já de cara ir lá e vou fazer, vou vencer meu medo, eu vou conseguir, e você se frustrar. Então, tem que ir aos poucos ali, pegando estratégias corretas, que é o terceiro tópico que eu vou explicar para vocês aqui, que é a prática da respiração para vencer o medo. Ela é fantástica. Então, eu listei ali os meus medos. O que eu vou fazer agora? Amanda, eu tô na hora de enfrentar. O que eu faço? Aí vem 2 dicas. Você pode chamar uma pessoa de sua confiança em primeiro momento. Só que depois você vai precisar enfrentar sozinha para você lidar melhor com esses medos. Então, essa também é uma dica muito importante aqui no nosso segundo item. Agora, vamos lá. Terceiro item. Prática da meditação e da respiração. Tô para sair de casa para vencer o meu medo. Pratica a meditação. No caminho, a respiração. Amanda, como é que eu faço essa respiração? Vamos ensinar aqui juntos para vocês. Primeira lógica, gente, a gente vai fazer uma respiração que se você tem um bebê em casa, você sabe que o seu bebê, ele vai levantando a barriguinha para respirar o tempo inteiro. É muito fantástico. Essa é a respiração correta. Mas ao decorrer da vida, com as coisas aceleradas, a gente para de fazer essa respiração. Então, como é que a gente vai fazer? Você vai puxar o ar pelo nariz contando 4 segundos, tá? Então, durante 4 segundos, você tá ali puxando o ar. Segura por 2 segundos. Então, eu vou ficar ali segurando o ar 2 segundos. Eu vou soltar com a boca semi-aberta, gente, bem devagar. Olha a palavra, sem pressa, bem devagar.
durante 6 segundos. Então, enquanto está contabilizando ali os segundos, eu vou soltando o ar aos poucos, bem devagarzinho. Só que olha a lógica dessa técnica. Você precisa mexer a sua barriga para frente e para trás durante todo o processo da respiração. Imagine quando você for fazer a respiração que é um balão, inchando e desinchando, inchando e desinchando. Como é que eu faço isso? Bota as mãos na barriga e sente a barriga vindo para frente e para trás. Só é você fazer um movimento sem respirar. Você vai sentir a sua barriga para frente e para trás. E quando você respirar, você vai fazer o processo ali de jogar sua barriga para frente e para trás. É muito legal e relaxa bastante. E antes de entrar aqui no consultório do Dr. Tales, estou aqui na sala de espera. Quer que eu faça, Amanda? Socorro. Respira. Você vai ver que você vai entrar já num ritmo desacelerado. É maravilhoso e alivia os sintomas físicos. Pode falar, doutor. O pessoal tá comentando aqui, doutora Amanda, melhor psicóloga do mundo, tal. Você que não tá vendo aí os comentários. Não tô vendo, O pessoal tá comentando aqui, parabéns. O pessoal tá comentando aqui, respiração diafragmal, prática ela na meditação, assim, muita gente pratica. Eu faço também minhas respirações praticamente todos os dias, às vezes você tá muito acelerado no dia a dia e eu paro. Mas sempre que eu não fazia dessa forma, vou começar a treinar dessa forma, fazer as respirações, 4, 5 respirações ali profundas e soltava ali os 6 segundos. Porque até para você repetir o número de segundos, para que o pessoal fique atento aí, memorize, porque isso é impressionante como você volta e se reconecta de novamente para as pessoas entenderem aí, para fazer dessa forma correta, que ajuda demais. Joia. Então, vamos lá. Vamos bem devagarzinho para vocês entenderem. Eu vou puxar o ar, tá? Durante 4 segundos. Então, anotem aí. 4 segundos. Enquanto tá contabilizando ali os segundos, eu vou puxando o meu ar. Seguro por 2 segundos. Então, é um seguro aí bem rapidinho. Vou segurar rapidinho. 2 segundos. E eu vou soltar com a boca semi-aberta, devagar, bem devagar, durante 6 segundos. Então, eu vou fazer esse processo enquanto a barriga, o nosso diafragma, vai estar trabalhando, indo para frente e para trás, para frente e para trás. Então, lembra que o seu estômago ali, a sua barriguinha, tem que fazer um movimentozinho para frente e para trás. É excelente assim, doutor Tales. A gente tem hoje mais de 101 técnicas para ansiedade. Existem outras respirações que contribuem e outras técnicas que não incluem a respiração, mas que contribuem também para o paciente conseguir controlar esses sintomas. Amanda, meditação, como é que eu faço? Você pode baixar no seu celular aplicativos de meditação. Existe hoje vários no mercado. Sempre tem a parte paga e gratuita. O que eu indico? Não compre antes de testar a parte gratuita. Por quê? Tem meditações que faz você se concentrar no seu corpo, na sua mão relaxando, no seu ombro relaxando, todo esse processo. E tem meditação que faz você imaginar. Imagine que você está em um local que te faz bem, que você está andando e está vendo o sol e o som da cachoeira. Então, tem meditações que são diferentes. Então, tem pacientes que se identificam com um e tem pacientes que se identificam com outros. Então, é muito importante você avaliar aquilo que mais você se sente bem. Agora, vai uma dica aqui, doutor Tales. A maioria das pessoas se sentem um pouco mal quando fazem esse processo. Gente, é normal. Não sintam medo. O nosso corpo está aprendendo a respirar do jeito correto. Ele está aprendendo a se conectar conosco. Então, tá tudo bem. Se eu sentir ali uma tontura rápida, um enjoo, geralmente as pessoas falam isso. Ao decorrer que você treinar isso todos os dias, você vai ficar muito bom e você não vai sentir mais. Vai ser só benefícios. Agora, o que é importante falar? A respiração diafragmática ela tem que ser praticada por quem tem ansiedade todos os dias. Para que quando você estiver na crise, ou seja, você está indo lá no consultório do Dr. Tales e está começando a ter sintomas, você precisa fazer a respiração do jeito correto. Tem pessoas que dizem assim, você ensinou, eu fui fazer hoje e não deu certo, eu estava morrendo de sintomas. Gente, não vai adiantar, tá?
É igual aprender a dirigir. Tudo é um processo. Respirar correto é um processo também. Então, é muito importante que a gente deixe essas observações aqui bem claras. E mais alguma pergunta com relação a isso? Não, a gente pode passar seguir aqui. passo. Vamos seguir os passos. Mas aí... Quarto passo, tá? Enfrentar o medo. Então, de nada adianta você seguir todos os passos anteriores e você não ter coragem de enfrentar. Então, aqui vai para os pacientes aqui do Dr. Tales. Ai, Amanda, eu tô ali namorando o procedimento há tanto tempo, mas eu sou ansiosa, mas eu tenho medo. Marque, vá e faça. Você só vai vencer o seu medo na prática. Como é que eu vou saber que algo é ruim ou é bom se eu nunca tentei, se eu nunca fui, se eu nunca tive nenhuma experiência? Outra coisa, gente, não coloque experiências passadas que você teve e acha que tudo é igual, tá? E aqui vai para o Dr. Tales e vai para mim também. Ah, Amanda, eu já passei por outras psicólogas e nunca deu certo, nunca me livrei da ansiedade. Talvez a outra psicóloga não era especialista em ansiedade, não tinha ali um redirecionamento para o que você precisa, o passo a passo. Ah, eu já fui em outros dentistas e foi horrível. Ele foi muito grosso, foi muito bruto, foi horrível, certo, mas nem todo dentista é igual. Procure aquele que você se identifica, que você já acompanha, que você já sabe como ele faz. Então, assim, é muito importante deixar isso bem claro, porque os medos anteriores, as experiências anteriores, elas paralisam a gente. Ela faz a gente não querer experimentar as outras oportunidades. E nem tudo é igual, gente. Então, a gente precisa ter essa percepção. Então, o que é importante? Ah, eu já fui no dentista, eu tive uma experiência ruim. Gente, não generaliza. Vai para o Dr. Tales. Pega a experiência que você vai ter. Limpa a sua mente da experiência passada. A experiência agora é outra, é nova, é diferente. Eu estava conversando com a minha paciente, eu estava dizendo que a ela, aqui tem odontofobia. Eu disse, olha, a gente tem que entender que talvez o dentista do passado não é mais o dentista de hoje em dia. A atualização, como é que eu posso dizer? A ciência, né? Toda a tecnologia mudou. Hoje a gente tem coisas que nos ajudam a fazer procedimentos que a gente sente o mínimo de dor, nem sente dor. Então é tão bom que a ciência avance, que a tecnologia avance para trazer para a gente cada vez mais coisas boas. Então a gente tem que desconstruir essa ideia que a gente criou há muitos anos atrás com a experiência lá na infância, lá na adolescência ou em outros momentos. Então é muito importante ressaltar. Amanda, tô com medo. Eu tenho uma regra para você. Vá com medo mesmo. Isso é uma frase fantástica. Então o que você tem que fazer? Amanda, ai meu Deus, mas meu coração vai sair pela boca. Não vai sair pela boca, você não vai infartar e não vai morrer. Vai lá e faz. Você vai depois me dizer assim, Amanda, obrigada. Mudou muita coisa na minha vida depois que eu entendi que eu tinha que ir com medo mesmo, que ia resolver o meu problema. Então, enfrentar é muito importante. Então, é o quarto passo e o que você precisa fazer. Agora, a quinta coisa que eu vou trazer aqui para vocês é o que todo mundo deveria fazer. É aquela questão que traz muita saúde mental e física. Primeiro, prática de exercícios físicos. Quem tem ansiedade precisa praticar exercício físico 3 vezes na semana, no mínimo, durante 30 minutos. Então, é a regra dos 3. 3 vezes 30 minutos. O que acontece? Os melhores exercícios é aqueles exercícios aeróbicos. Eles são considerados melhores para reduzir a ansiedade. Agora, olha que show de bola. Se hoje você toma aí os medicamentos de ansiedade, então, você está aí lotada de medicamento com ansiedade e depressão. Talvez você não saiba disso e a ciência nunca vai lhe falar, nem a farmácia, porque eles querem vender. Mas se você praticar por 16 semanas seguidas, sem faltar nenhum dos 3 dias, durante os 30 minutos de exercício bem feito, você vai fazer o mesmo efeito no seu corpo que uma medicação pode causar para tratar ansiedade e depressão. Isso daqui já foi comprovado pela ciência, mas a farmácia nunca que vai lhe contar isso. Então é muito importante a gente ter essa percepção. Por quê? Porque você está fazendo um benefício natural, sem estar tomando ali medicações. Então esse é um passo. Lembrando que, gente, eu não estou aqui dizendo que você tem que tirar o seu medicamento e nem faz isso, não é correto. Tirar a medicação por conta própria e sem também o acompanhamento do psicólogo, tá? Então é importante ressaltar isso aqui. E qual é a outra questão? Melhorar a alimentação. Coisa básica, mas a gente esquece.
Sabia, doutor, que a gente tem alimentos que aumentam a ansiedade e alimentos que reduzem a ansiedade? Não. Temos sim. Eu sabia da prática de exercício, que é muito importante fazer isso. E assim, toda vez eu pratico exercício todas as manhãs. E assim, me sinto muito melhor quando eu volto. Parece que eu começo meu dia renovado. Isso aí é Exato, impressionante. exato. Então, assim, para melhorar a alimentação, a gente precisa entender. Amanda, quando eu tô ansiosa, o que foi que eu comi? Talvez isso teve uma relação, talvez. Por isso que é muito importante aquilo que você come. Amanda tem um costume de comer muita coisa de iFood, de comer muita comida processada, salsicha, linguiça, cuidado. Esses são alimentos que podem ativar um pouco mais a ansiedade. Uso de café em excesso também. Então, refrigerante, chocolate ao leite. Então, a gente tem que estar atenta a esses aspectos. E o que contribui? Bastante fruta cítrica, se você não tem nenhum problema gastro. É muito bom. Derivados de leite, massa integral. Então, todo tipo ali de massa, de pão integral. É muito bom também para quem tem ansiedade. E muitos outros. Eu não vou falar tanto, porque senão a gente passa aqui a noite toda só falando de alimentos. Mas existe uma lista de alimentos para isso. Então, cuidado com a sua alimentação. Não fique muito tempo de jejum. Gente, nossa barriga não gosta de jejum, tá? Isso é fato. Então, cuidado de... eu vou sair de casa, estou muito tempo sem se alimentar. Sua barriga não gosta disso. Então, se alimente, nem que seja uma barrinha, um copo de suco, água de coco. Isso é muito importante, se alimente. Beber água também, é outro passo muito importante. E a outra questão é o sono reparador. Precisamos ter uma boa noite de sono. E isso aqui é para todo mundo, gente. Olha, são 3 coisas que eu digo que todo mundo deveria fazer, independente do que sente. Então, sono reparador, ele é muito importante. Então, ele vai trazer disposição, ele vai fazer você se sentir melhor, ele vai diminuir as suas crises de ansiedade, ele vai fazer você ter uma memorização melhor, você ter mais concentração. Então, o sono, ele tem que existir. A gente tem que ter uma boa noite de sono. Existe a higiene do sono, é usado pelos melhores profissionais do Brasil. Hoje a gente tem clínicas de sono no Brasil que usam a higiene do sono. Eu ensino também isso dentro da terapia, para a gente não se aprofundar muito, mas é muito importante que o sono também seja um dos seus pilares. E a sexta coisa, que não é diferente, eu não poderia deixar de falar, é a terapia. Amanda, qual a melhor terapia para quem sofre com ansiedade, depressão, baixa autoestima? A terapia cognitivo-comportamental. Ela é a terapia que vai te trazer um resultado um pouco mais rápido. Ele é comprovado cientificamente o benefício no tratamento da ansiedade e da depressão. E além dele, existem outros métodos, tá? Hoje, fora do Brasil, que contribuem para quem tem ansiedade. Eu trago eles também dentro da terapia. Então, não uso só um método, eu uso vários métodos que, quando alinhados, eles ajudam o paciente a ter mais resultado. Isso é muito importante falar. Primeiro, eu queria quebrar aqui uma objeção. Psicologia não é só conversar, tá? Então, as pessoas têm muito essa característica. Eu só vou para o psicólogo para falar. Não, 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 não. A gente monta todo um tratamento personalizado, um passo a passo, uma mudança de rotina, desde exercício, alimentação e desde técnicas de respiração e técnicas de ansiedade, tá? Então, tem toda essa base. Trabalho dos pensamentos com muito foco e técnica apropriada para isso. Então, também tem esse passo a passo. E é muito importante também entender o seguinte. Quando a gente sabe que a gente não está conseguindo sozinho, a gente precisa buscar a ajuda de alguém. A ansiedade, ela não melhora com o tempo se você não faz tratamento. Infelizmente, ela piora com o tempo. Então, a ansiedade, ela começa a aumentar a frequência, a intensidade, os sintomas. Então, começa a ficar algo incapacitante. Não espere sua ansiedade ficar incapacitante. O seu medo ficar incapacitante de, Amanda, eu não consigo mais sair só. Eu tenho que sair sempre com alguém. Eu não consigo mais ir no dentista fazer meu procedimento. E você lá, talvez, e o Dr. Tales pode finalizar explicando sobre isso, vai piorar ou vai agravar o seu problema, tá? E aí você deixa de fazer, mas você também está se prejudicando na questão da sua saúde por conta da ansiedade.
Você não pode parar a sua vida. Você não pode perder o seu relacionamento com a sua família e com os seus amigos. Você não pode desistir do seu emprego. Já peguei muitos casos dentro da terapia, Dr. Tales, que as pessoas saíam, infelizmente, do emprego porque não aguentavam ter tanta crise de ansiedade. Talvez hoje você olha para a sua vida e você diz, cara, tá uma merda, não vejo mais nada na minha frente que possa me ajudar. Mas tem solução e tem tratamento, gente, tem cura. E talvez você esteja sofrendo com isso aí há tanto tempo e você já procurou tantas coisas erradas ou profissionais errados que você está sofrendo, sabe? Você poderia estar super bem, feliz, sem sintomas, sem medo. Então não deixe que talvez um sorriso bonito, que é o que você quer, o seu objetivo de vida, paralise por um medo, por uma ansiedade. Não deixe de conquistar o emprego dos seus sonhos, de viajar, de pegar um elevador, de dirigir o seu carro que você tanto comprou com tanto gosto, pelo medo. Não deixe esse medo de morrer, paralisar a sua vida e achar que a todo momento você está sob perigo. Então isso a gente precisa trabalhar. Hoje, como o Dr. Tales falou, e ele vai concluir aqui a fala dele, a gente vive numa vida muito acelerada, né? As pessoas se sentam à mesa, cada um com seus telefones, a gente parou de dialogar, a gente parou de abraçar as pessoas, a gente parou de viver nossa vida com intensidade pelas preocupações, pela correria, pelo aperreio de eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar coisas, e a gente esquece da gente. Nunca esqueça de você. Nunca passe o seu dia na correria sem olhar o seu dia como um dia único. Eu digo para todo mundo, olha o seu dia hoje aqui, a gente está no dia 4, não é isso? 4 de maio. A gente precisa olhar o dia 4 de maio como um dia único. Esqueça amanhã, gente. O dia ainda nem virou. Você ainda tem tanta oportunidade de abraçar a sua família, de ligar para quem você ama, de aproveitar seu final de noite com seus filhos, sabe? De ligar para marcar a consulta amanhã. Sabe, ali pro dentista. Então, hoje ainda tem muita oportunidade. E olha quanta oportunidade você já perdeu na sua vida. Quantos anos e meses já se passaram na sua vida que você parou, tá olhando agora e tá dizendo, cara, eu ainda não vivi. Eu acho que é isso mesmo que a psicóloga tá falando. Passou tanto tempo, parece que eu sempre tô na correria, que eu ainda não vivi. Viva. Porque se hoje Deus o livre, você não tivesse nessa vida e você olhasse para você, será que você gostaria de dizer para você mesma, tô feliz, vivi tudo que eu queria, será mesmo? Então pensa nisso todos os dias, cultive as boas coisas, corra atrás dos sonhos de vocês, busquem um tratamento, tá? Isso é muito importante. Me sigam também para acompanhar as minhas lives toda quinta-feira. Amanhã não teremos, que eu tô em uma palestra, mas acompanhe, gente, toda quinta. Acompanhe aí o Dr. Tales, façam um procedimento de vocês, mudem a perspectiva, a maneira que vocês se enxergam no espelho, sabe? Isso vai mudar a vida de vocês. Pode falar, Dr. Tales, pode concluir Doutora, agora, sinta-se bem à vontade. De encerrar aqui e falar, Sim. o pessoal está perguntando, você comentou aí, o pessoal está perguntando se você atende em Maceió, onde você atende, fala um pouquinho das redes sociais aqui, onde o pessoal te segue. Já Joia. sabem da live aí, que é na quinta-feira que você faz, você fala muito sobre ansiedade, ensina Sim. muita coisa, passa muito conhecimento nas suas lives, e o pessoal está perguntando se você atende em Maceió, de onde você é, e aí fala aí pro pessoal, Joia. para o pessoal saber, depois eu encerro para poder concluir aqui. Gente, eu sou de Maceió, Alagoas, mas vamos lá, temos atendimento presencial? Temos sim, inclusive eu tenho a minha clínica também, graças a Deus. A gente fica aqui localizado na Mangabeira. Para quem é Maceió, a gente conhece aqui. Só que, vamos lá, também temos atendimento online. Na verdade, muito antes da pandemia, a psicóloga aqui já atendia online. Então, 90% dos meus pacientes, gente, para vocês entenderem que isso tem resultado, é online. Pacientes de todos os estados e tem fora do Brasil também. Para você ver que não existe barreiras para tratar a ansiedade. Amanda, quer agendar a minha terapia? Para quando tem vaga? Como é os valores, as formas de pagamento? Gente, entre em contato comigo por direct. A gente vai ver lá na minha agenda quando é possível, quando tem vaga, para que você inicie o seu tratamento e que você consiga se sentir bem. Falando sobre as minhas redes sociais, você pode me seguir, Amanda Rocha Psicóloga, toda quinta-feira, gente, às 19h30. Eu faço live falando sobre ansiedade, tirando dúvida.
tudo para ajudar vocês. Amanhã não teremos, porque eu vou ter uma palestra presencial em Maceió e precisei também, já aproveitei aqui a live com o Dr. Thales para adiantar e antecipar então essa live, certo? Então estamos combinados. Doutora, eu creio que todo mundo sentiu sua energia aqui. É uma gratidão imensa ter você aqui, ter tirado seu tempo e ter dedicado a tantos as pessoas que me seguem, meus pacientes e as pessoas que te seguem. Você falou muito bem sobre essa questão do tempo. Tem um filósofo que é chamado de Sêneca, que ele fala muito sobre a brevidade da vida. A vida é breve, ela passa, é passageira. Exato. E às vezes a gente tem que estar presente, às vezes a gente sai para correr e não vê nem o sol, não vê a cor do céu. Você vai se alimentar, não sente o sabor da comida, você não percebe Exato. as pessoas que estão ao seu lado. Então, gente, vivam hoje, vivam da melhor maneira possível, tratem as pessoas com amor, coloquem amor no seu coração e enfrentem o seu medo, porque após o seu medo, você vai encontrar coisas maravilhosas quando você enfrentar o seu medo. É impressionante. Quando a gente ultrapassa a barreira do medo, é muito possível você encontrar o sucesso. Então, doutora, com muito carinho, com muito amor, muito obrigado por ter dedicado o seu tempo e ter ensinado tanta coisa aqui de importante para a gente. Gratidão imensa, gente. Sigam a doutora. É uma satisfação imensa. Muito obrigado. Compartilhou demais o nosso conhecimento. Espero lá na frente a gente fazer outra live e falar mais sobre isso, que é um assunto muito abordado. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço a confiança pelo meu trabalho e agradeço a parceria também que a gente está formando agora. É muito legal também poder levar um pouco também da sua profissão, porque eu também pego casos clínicos com relação à odontologia. As pessoas verem que é possível, que tem profissionais diferenciados no mercado. É muito importante que a gente tenha essa percepção. Eu fico muito feliz, doutor Thales, de verdade, de ver que você e a sua clínica humaniza o seu serviço, que tem coisas diferentes, que as pessoas podem se sentir mais seguras e até melhorar mais o emocional. Você se preocupa com isso. Então, só pelo fato de você se preocupar com o emocional dos seus pacientes, isso assim, já não tem dinheiro no mundo que pague tanto carinho e dedicação. Então, eu fico muito feliz de conhecer profissionais assim. E eu sei que a gente pode levar um mundo melhor para as pessoas, com o mundo que está meio conturbado hoje, o mundo que a gente vive, mas que tem pessoas tentando fazer o bem o tempo inteiro. Então, que Deus abençoe a sua vida e a da sua família, o seu lado profissional, a sua clínica, te traga mais pacientes, te traga pacientes com menos ansiedade, com mais disposição, com mais alegria. Quando o senhor falou ali do caso da sua paciente, eu vi que seus olhinhos ali encheram de lágrima. E é muito bom ver profissionais que têm essa força, essa garra, assim, de eu vou fazer um negócio acontecer, independente da situação. E a gente está buscando isso todos os dias. Então, acho que é um objetivo em comum. Eu me identifiquei muito com o seu trabalho, com a sua personalidade. E eu espero, sim, com certeza, vamos marcar outras lives, com outros temas que surgem aí na clínica, para que a gente possa ajudar cada vez mais o emocional dessas pessoas. Então, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado a todos que participaram aqui, gente. Fiquem com Deus, doutora. Boa palestra amanhã. Amém. Obrigada. Vai dar tudo certo. Um abraço. Muito obrigada. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijo. Boa noite.